nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Interessante aqui, porque o nosso Senhor estava rezando. Imagina a cena, Ele estava rezando, e os seus discípulos estavam só observando de longe, né? Normalmente o nosso Senhor gostava de subir a algum lugar alto para rezar. E tem a ver, porque o lugar alto significa: eu saio da baixeza onde eu estou, e eu fico entre o céu e a terra, né? O Senhor gostava de rezar assim. Mas olha só, logo após a sua oração, os seus discípulos, por que os discípulos pediram? Gente, os judeus, eles rezavam salmos todos os dias.
os judeus, naquela época já. Eles rezavam muito, não é? Por que será que os discípulos de Jesus, que eram judeus também, pedem que Jesus ensine eles a rezarem? Porque Jesus estava mostrando agora uma nova forma de servir o Pai. Aqui é interessante, diferentemente do que os judeus estavam acostumados a rezar. Então Jesus trouxe um jeitão novo. Por isso que eles pediram: ensina-nos a rezar. E aí Jesus, ele vai colocar um ponto aqui que eu quero refletir com vocês, importantíssimo. Olha como é que Jesus começa a dizer: quando rezardes, dizei Pai. A palavra Pai, aqui, irmãos, não tem nada a ver com os pais da gente. E não é porque primeiramente, Ele é o Criador de tudo. Você sabe que muita gente diz assim: Jesus chamava o Pai Deus de Pai, porque Deus é o Criador de tudo. Nada disso. Não é por esse motivo, não. O motivo central, atenção, Pai, e Ele está ensinando a gente a entender isso, porque Ele é o Pai amado do Filho Redentor. Independente de Deus criar ou não criar, Ele é o Pai amado de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção aqui. Aqui tem uma pontinha de discernimento. Não existe uma música que a gente já cantou muitas vezes, eu acho que ela nem é católica, mas ela é cristã, e ela tem a ver. Lembra aquela música assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, olha o refrão: não adoro pelo que Ele faz, haja o que houver. Primeiramente eu quero elogiar vocês, que vocês cantam muito bem. Que bonito, hein? Olha, não estou brincando não, bonito mesmo. Ó, vocês repararam o que vocês cantaram? É o que Jesus está ensinando a gente. Independente se Deus cria, faz ou não faz, cura ou não cura, me devolve ou não, se ele converte ou ele não converte no tempo que eu estou imaginando, Ele é o Pai amadíssimo de nossos, Ele é Deus, e acabou-se. Isso aqui é um ponto central da fé cristã católica. Aqui é o caroço mais importante da nossa fé. Então, Pai, quem é esse Pai? É aquele que, independente dele criar, fazer ou não, Ele é Deus. Haja o que houver, Ele é Deus. Pronto. Então veja, Jesus está ensinando isto para mim e para você. Olha como já começa a esclarecer muita coisa aqui. E o que significa santificado seja o teu nome? O que significa santificado? Significa que eu reconheço que todos nós cristãos precisamos santificar o nome. O nome é reconhecer que só Deus, Ele pode, não eu. Só Deus, Ele é a cura, não eu que trago a cura. Só Deus salva, não eu. Não é com as minhas forças que eu serei salvo, só Ele. Então significa, eu quero te santificar, eu quero deixar que tu hajas como Deus na minha vida. Por isso que ele completa:
Por isso, venha assim o teu reino, reina em mim. Então, só o início aqui, ó, que o Senhor está colocando, já nos revela a oração que às vezes a gente reza tanto, a gente nunca para pensar. A gente fala, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Não, que Pai é esse? É um Pai que no meu batismo, independentemente dele fazer o que eu esperava, Ele é Deus. Ele é Deus. E se eu for curado ou não, Ele continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele criou o céu e a terra, lindo, mas isso não diminui nada se Ele não tivesse criado. Ele não diminui o meu amor por Deus se Ele trazer a cura ou não. Ele é o Senhor, Ele é o meu amor, ponto. Isso aqui é uma revelação muito importante. Dai-nos a cada dia o pão. Que pão é esse? Primeiramente é o pão eucarístico. Primeiramente, cristãos, dai-nos a cada dia o pão, a vida de Cristo em mim. Dai-me, Senhor, o teu sentimento, porque no dia do meu batismo eu enterrei o meu. Por isso, dai-me todo dia o teu. Eu quero fazer o teu bem-querer através de mim. Então, o pão primeiro, qual é o pão de cada dia? O primeiro é esse. Venha, Senhor, o teu sentimento viver em mim. Não o meu, não o meu. O meu precisa ficar lá, nas profundezas da água do meu batismo. No dia que eu fui batizado, eu vou usar um termo que não é usado para nós. Eu enterrei nas águas. Eu sei que não enterrei, eu mergulhei. Mas o padre está falando, eu enterrei o meu querer, o meu sentimento. Então, veja, o pão primeiro é o teu sentimento. Como é que eu pego o sentimento dele? Quando é que eu recebi? No dia do meu batismo e em cada Eucaristia que eu recebo. Por isso que a Eucaristia é o centro de todos os sacramentos que tem. E nós tínhamos que nos aproximar tendo essa consciência. E claro, o pão que nos alimenta também. Só o necessário para hoje. Veja, o Senhor, Ele coloca que a cada dia, o que Ele está ensinando? Aquilo que Ele falou lá em Coríntios. Que eu viva o hoje como se não houvesse o amanhã. Lembra do maná, lá do Antigo Testamento? Caiu o maná do céu, como um orvalho. Quando caía secava aquele orvalho, ficava o maná, um tipo de um alimento. As pessoas, os judeus queriam guardar para o dia seguinte. O que acontecia? Apodrecia. No dia seguinte Deus mandava de novo, caso eles vivessem. E é assim que o Senhor está falando, dai-nos a cada dia. Então, hoje, lembra, fala assim, Senhor, hoje entra na minha casa. Quando? Hoje. Porque o amanhã eu ainda não existo. O amanhã não existe para mim e nem eu para o amanhã. Eu estou vivendo agora. Dai-me agora a tua graça, o teu sentimento e o meu sustento também que eu preciso. Quando a gente vai comer, daqui a pouquinho, todos nós, eu espero, né? Nós vamos almoçar. Alguém tem o hábito de rezar antes das orações? Por que a gente reza? Por que não se perde esse costume nunca? Por uma questão muito simples. Atenção. Eu fiz primeiro uma reflexão sobre o Pai. Eu entendo quem é o Pai. O Pai é aquele que, independentemente de me dar ou não, fazer ou não, criar ou não criar, Ele é o Senhor da minha vida. Santificado seja o nome do Senhor é a vontade santa dEle, vivendo em mim. Bom, se eu estou entendendo isso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu consigo, é Ele que opera isso em mim. Se eu não agradeço, é como se eu roubasse isso. Eu sou ladrão.
Eu sou egoísta, eu sou ladrão. Não, eu agradeço. O alimento está em cima da mesa. Falei, irmãos, antes de nós, filho, mãe, pai, irmãos, antes da gente colocar a colher, o garfo dentro da boca para comer, vamos agradecer. Por quê? Porque é dele, é ele a razão de tudo, ele. Tudo bem, ele me deu a graça de poder correr atrás do salário, mas foi ele que deu. Então vamos agradecer. Olha aqui, é o meu reconhecimento que ele é Deus. Vamos. E a gente reza, em nome do Pai, do Filho, cada um faz a sua oração. Quando uma família não tem o hábito de roubar, ela vive na ignorância, a gente sabe, mas na verdade, ela rouba a Deus. Ela está sendo como um ladrão, porque tudo é de Deus, tudo é teu, Senhor. Não tem uma música que a gente canta? Tudo é teu, Senhor. A minha alma não é minha, a vida não é minha, a vida é um dom seu que o Senhor colocou em mim. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, filhos não são meus, são teus, são confiados a mim. A saúde, tu dás a saúde, tu podes tirar. O Senhor deu uma juventude, daqui a pouco, se eu viver mais, o Senhor tira a juventude e me põe a vida já passada. Então nada é meu, tudo é teu. Então a cada dia eu preciso agradecer como dom de vida. Obrigado, Senhor, porque hoje os meus olhos se abriram ainda neste mundo. Eu posso respirar, eu te agradeço. Então veja, Jesus está ensinando a gente, o rezar da gente é mergulhar no nosso batismo. No nosso batismo. Ok, irmãos? Agora vamos aqui, só que ele continua. Ele vai dar um exemplo de falar, de pedir, rezar sempre, interceder. A primeira leitura fala de intercessão. Vocês já ouviram falar a igreja sacerdotal? O padre é um sacerdote, padres e bispos, diácono não. Os bispos primeiro e os padres, os dois. Essa denominação chama-se sacerdotes, episcopo, presbítero, sacerdote. O que eles são? Sacerdote. Sacerdote significa aquele que intercede, que faz como se ponte entre nós aqui e Deus. O padre faz a oração de vocês chegar até Deus, né? É um intermediador, porque Cristo quis assim, ok? Mas quem é o sacerdote verdadeiro entre nós e o Pai? É Jesus. Por isso que fala assim, ele é o sacerdote verdadeiro, ou seja, é o sumo sacerdote, é o sacerdote dos sacerdotes. E você, depois que foi batizado? Povo sacerdotal, que significa, nós precisamos deixar os sentimentos de Deus viver de tal maneira em mim, para que eu viva o próprio Senhor, tá certo? Por isso que o Pai Nosso fala assim, Pai significa, eu me tornei da raça de Deus. Tenha medo dessa palavra não, viu? Nem desse estilo que o Padre está falando. Você, a partir do momento que você foi batizado, você faz parte da raça de Deus. É isso mesmo, não é brincadeira não. Então o que acontece? Se eu sou da raça de Deus, não sou Deus, mas eu sou como Deus, eu tenho o sentimento dele, certo? Eu tenho o mesmo sentimento do meu amado Senhor. Isso aqui é importante a gente entender. Por isso que pai é isso. Também faço parte da raça de Deus. No dia do meu batismo. Então você não é mais o homem velho. Paulo está dizendo aqui, você faz parte da raça de Deus agora, esqueceu? Pois é, está aqui ó, Pai. A gente chama Deus de Pai porque nós fazemos parte da raça de Deus, e o reconhecemos independentemente dele fazer ou não fazer. É isso aqui que aconteceu com a gente. Agora só que tem uma coisa, ele está pedindo, ele dá um exemplo que se você incomoda um amigo, o teu amigo vai, pelo menos ele vai se levantar porque você chamou ele de madrugada. Aí ele vai dizer assim:
Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, aquele que você agora faz parte da raça de Deus, dará o Espírito Santo, atenção, atenção, aos que o pedirem. Aqui vai entrar de novo aquele caroço que o padre falou. Preste atenção. No dia do teu batismo, você recebeu do doador, ó, o termo, do doador. Quem é o doador? Quem é o doador? Quem é o doador? Deus. Você recebeu o quê? Os dons do Espírito Santo. O dom da ciência, o dom da fortaleza, o dom da caridade, da fé. Mas quem foi mesmo que te deu? Foi os dons? O doador. Quando Deus falou para Salomão assim, ó, atenção, para Salomão, lá no Antigo Testamento, ó, estou chegando em você agora, com esse exemplo. Salomão, pede o que quiseres e eu lhe darei. Ué, Salomão podia pedir os dons. Quais? Cura meu filho. Olha o dom, Deus chega para curar fisicamente, lembra? Se Deus fizer, se não fizer, são os dons. Traz de volta meu marido, porque ele se perdeu. Traz a saúde da minha mãe que está com Alzheimer. Ela não lembra mais de quem eu sou, não. Veja, pede o que quiser, eu lhe darei, eu lhe darei. Veja, você poderia pedir todos os dons. Abre uma porta de emprego para mim. Me dá uma saúde melhor. Eu não estou tendo mais saúde já faz tempo. O que ele pediu? O doador. Ele não pediu os dons. Por isso que eu falei. Quem é que te deu os dons no teu batismo? O doador. O que Jesus está pedindo? Ensinando você e eu, que somos da raça de Deus, a pedir o doador. Por quê? Porque a doença, ela vai e vem. A velhice, para quem vive, é só viver, ela virá para todo mundo. Se não morrer, ela vem. Verdade ou não, irmãos? Pobre sempre tereis, miséria também, brigas vai ter sempre. Sempre vai ter perto da gente isso daí, ok? Sempre vai ter gente que vai te trair, infelizmente nesse mundo. Então você vai pedir os dons? Pode pedir, mas não em primeiro lugar. Peça o doador, o Espírito Santo. Para quê? Porque se eu tenho o sentimento de Deus vivendo em mim, venha o que vier, eu sou vencedor. Mesmo sem ter mais o meu filho que se perdeu. Mas eu creio, por causa do doador que vive em mim. Aí entra na primeira leitura. Porque eu sou amigo de Deus. Que se ele não voltar para a igreja, por minha causa, Deus terá misericórdia do meu filho no céu. Olha por que o doador é mais importante. E se eu não sarar, o espírito do doador está em mim. É isso que importa. Entenda, peça o espírito, só que nós temos que pedir. Por exemplo, vou na missa. Quem eu primeiro coloco? Eu coloco as minhas necessidades sobre os dons. Eu estou pedindo os dons de Deus. Não, põe em segundo plano. Põe na segunda fase da sua primeira oração. Senhor, dai-me o Senhor inteiro. O Senhor é o doador. Dai-me o teu espírito, os teus sentimentos. Para quê? Porque quando chegar a depressão, a doença, a morte, o luto, a perseguição, eu esteja em pé, cheio do doador. Olha aquela mulher ali, ó, que está com uma coroa em cima, com um bebezinho no colo.
ela tem um nome. Sabe qual é o nome dela? Ela está cheia de quem? Do doador, cheia da graça. O anjo chamou ela assim. Quando você for pedir na missa, Senhor, dai-me o teu espírito, cura-me daquilo que ainda eu me sinto escravo. Olha lá onde Deus está ensinando a gente. Gente, o nosso Deus é delicado. Ele é a sabedoria divina. Ele sabe o que você precisa e eu também. Eu nunca vou entender tudo, nunca nesse mundo. Por que que tem doença? Por que que o câncer veio? Por que que um filho se perde? Por que que eu não tenho mais saúde? Por que que meu pai foi embora cedo? Não é essa a questão religiosa. É pedir o doador. Porque se eu tenho o doador, me basta. Como é que a Virgem ficou em pé? Mas ela ficou em pé em qual circunstância? No momento da maior cruz da vida dela, ela estava em pé. Por quê? Porque ela estava com o doador. E se ela tivesse só com os dons, ela ia chorar amargamente a perda do filho, porque naquela hora o filho não voltou. Naquela hora não. Mas ela tinha convicção, tanto teve que ela não foi no cemitério de madrugada. Ela não foi, foi uma outra Maria. Ela não. Por que ela não foi? Porque ela sabia, por causa do doador, o Espírito Santo estava de tal maneira nela, que ela falou: eu creio que verei o meu filho. Neste mundo? Não, meus irmãos. O Espírito Santo, ele quebra as fronteiras do tempo. Eu o verei no céu. E é isso que importa. Nesse mundo, a gente melhora um pouco, piora. Fica bonitinho, precisa fazer botox de novo. Fica mais bonito, a boca vai ficando maior. A gente vai fazendo boca de bolacha, mas está tudo certo. Até que eu espero o corpo ressuscitado. Então, o Espírito Santo, ele está além daqui. Lembra quando o nosso Senhor disse assim: peça o sobrenatural. Sobrenatural é o doador. Por quê? Porque ele está além daqui. E se ele está além daqui, significa ele pode aterrissar aqui, e ele já te leva lá. Então você pode dizer, pode dizer, porque pela essa fé do doador, sou vitorioso, sou da raça de Deus. Ah, mas você perdeu um ente querido. Perdi nada. Perdi não tenho mais nesse tempo, porque eu também não sou daqui. Ele foi primeiro, ela foi primeiro, ou ele se perdeu temporariamente, porque o Espírito está além daqui. Eu proclamo sobre a vida do filho que Deus me confiou, e esta alma será colocada no céu, não porque eu quero, porque o doador assim pede. Se lá eu encontrar um que tem o doador no coração, por causa disto, eu terei misericórdia daqueles que se perderam na sua história. Não é brincadeira, é sério, e essa é a maior notícia que a gente precisa ouvir. Então, meu irmão, faz que nem aquele leproso. Não são os 10 leprosos, o leproso, aquele sozinho, que Jesus deixou ele se aproximar. Ele se ajoelhou nos pés de Jesus. Não podia fazer isso, que era lei. Um leproso doente era considerado semi-morto, não podia se aproximar de ninguém. Jesus deixou ele se aproximar. Olha a oração desse homem, do leproso. Ele fez assim, ele fez a oração dele, ele virou e desvirou a oração. Ele falou: se queres, me dar o dom de ser curado. Ele não pediu o doador ali, mas ao mesmo tempo ele pediu. Quando ele falou se queres, significa tu és o doador. E por causa disso, se o Senhor falar não quero, eu falo amém, assim seja. Mas se queres, ó doador,
me curar fisicamente, eu sei que tu podes fazer isso. Olha o que Jesus disse: eu quero, fica curado. Pronto. Mas ele pode dizer: não, eu não quero que você fique curado fisicamente, ou alguém que você está pedindo, mas eu quero que você peça o doador, e você vai ver a vitória além daqui. Bem-aventurados os olhos que não viram, bem-aventurados os olhos que não viram. Por quê? Porque verão a Deus. Eu não vi a cura chegar física, mas por causa do doador que está em mim, Ele já revelou pela minha fé. Nós nos veremos no céu, e ninguém tira esta verdade da gente. Por isso que a gente canta aquela música: nem a doença, não precisa cantar não, nem a solidão poderá superar o amor de Deus. O amor de Deus é o dom maior, é o Espírito Santo, não é? Deus é maior que tudo que me... E olha que muita gente aqui já teve que enterrar filho, apanhou de marido, foi traída, teve a pior das notícias vindo da boca de um filho, de uma filha, para um pai e uma mãe escutar. Aí você vem e fala: Deus é maior do que tudo que me acontece. Claro que é, porque eu não estou pedindo só os dons em primeiro lugar, eu estou pedindo o doador na minha vida. Peça o Espírito Santo. Se pedir, vai receber. Olha o que ele falou no Evangelho. Isso é um treino para a vida toda. Então, irmãos, por isso que o nosso Senhor está trazendo essa notícia para você e para mim. Você faz parte da raça de Deus. Chama Deus de Pai, não é porque Ele é um pai, como um pai paterno. O pai só se torna pai depois que ele tem um filho. Deus sempre é Deus. Ele é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um primeiro motivo. 2, independentemente dele criar o céu e a terra, independentemente dele me dar o dom da cura, de trazer de volta eu ficar bem e não ter mais doença, Ele é o meu amado, eu aceito Ele assim, assim. Jesus está ensinando a gente a amar o Pai, independentemente da sua vontade que caiu lá dentro da água no batismo. Ela precisa ser enterrada. A tua vontade foi enterrada naquela água lá. Por isso que Ele permite que às vezes a gente tem algumas coisas que chegam na nossa vida que fala: meu Deus, eu não imaginava uma coisa dessa na minha vida. Agradeça, mesmo assim. Por quê? Porque Deus está me lembrando do meu batismo. Desapegue de você. E pedir é humildade, viu? Tem gente, vocês já viram pessoas que falam assim: eu não peço nada, eu só agradeço. É até bonito você ouvir uma pessoa falar isso, né? A princípio, você fala assim: ó, gente, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Olha, não me falta nada, eu tenho saúde, meus filhos estão bem, está tudo bem. E olha, mesmo quando eu só agradeço a Deus. Não faz isso não. Eu preciso revelar uma coisa para você. Se você tem esse mau hábito, eu ouso dizer, é um mau hábito de dizer eu só agradeço a Deus. Desculpa, mas eu preciso te revelar uma coisa. Você ainda está preso a um dos sinais de Satanás, e chama-se orgulho. Quem pede para Deus significa: Ele é maior do que eu. Raciocina. Se eu não peço, é porque eu não considero maior do que eu. Você é da raça de Deus, mas você não é Deus. Você é da raça dele, mas não é Deus. O diabo inventou essa história que você, a vida é sua. Você não precisa que Deus se meta com você. Orgulhoso. Espírito de orgulho, é de satânico. Por isso que Jesus disse assim: preste atenção. Só os humildes verão a Deus. Quem são os humildes? Os que pedem. E pede o quê?
o doador. Sem Ele eu não posso nada. Olha que coisa linda. Sem o doador, eu me perco no luto de uma pessoa que eu amo. E se perde. Tem gente que fica doida da cabeça. Se eu não tiver a humildade de falar: Senhor, vive em mim, eu não aceito não na minha vida, de ninguém. Vocês estão entendendo? Então lembra de uma coisa: pedir a Deus é o primeiro passo a ser exercitado de humildade. Eu o reconheço. Eu o reconheço. Eu sei quem Ele é. Mas se Ele não der, Ele é Deus. Vocês cantaram aqui. E se Ele não fizer, Ele é Deus. E se fizer, Ele é Deus. E se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, Ele é Deus. Ou seja, o doador independe do que Ele me faz. É a primeira coisa que Deus quer colocar no coração de todos os batizados aqui, começando no meu. Não negocie com Deus, moça. Se joga no braço dele. Isso é humildade. Quem negocia com Deus é aquele cara lá da cruz, lá do lado, o lado esquerdo de Jesus. Ele negociou. Você quer que eu conte a história dele? Trazendo para a sua? Senhor, cura meu filho. Cura meu filho. Porque eu sei que o Senhor pode curar meu filho. Cura ele, Senhor, e assim saberei que Tu és Deus. Olha lá, olha a falta de humildade. Aí eu sim saberei que Tu és Deus de verdade. Quer dizer, você está negociando, você está colocando o teu querer acima do querer de Deus. Você não é humilde. Você não é humilde. Se Tu curar essa doença, eu sabereis que Tu és tremendo. E se Ele não curar, não o chame de pai. Porque só chama Deus de pai quem sabe que Ele é Deus. Ele é maior do que eu. Eu não entendo isso, aceito. Por quê? Porque Deus está me salvando de mim. Deus está salvando você de quem? De mim mesmo. Satanás me encheu de orgulho. Depois que eu perdi meu filho, eu não tenho mais vontade de viver orgulhosa. Eu sinto muito pela perda do seu filho recente. Peça ao Espírito Santo, o doador, para você ficar em pé, não cheia de você. Satanás, ele engole a gente. Ele é mentiroso. Humildade. Nada é meu, Senhor. Tudo é do Pai. Olha para o Padre. Olha para o Padre, se você tem coragem. E repita assim: nada é meu. Tudo é do Pai. Independentemente se Ele criou ou não. Se Ele derrama os dons sobre mim ou não. Ele é Deus. A oração começa por aí. Primeiro eu tenho que reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Nunca esqueça disso. E o Senhor já está curando muitos de nós, começando por mim aqui nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque a Sua palavra é como uma espada mesmo. Ela me corta por dentro. Ela dilacera todas as minhas vísceras e me vira do avesso. Foi para isso que Ele veio. Por isso que o batismo significa: joga dentro da água você com todos os seus pensamentos. Por quê? Porque nós viemos assim por causa do pecado original, cheios de orgulho. E só tem uma maneira de sair isso: furar você. Por isso Ele permite a cruz, permite um filho que se perde, permite um matrimônio que morreu o marido rapidinho, era bom pra caramba, era o seu companheiro, era tudo para você. Permite que você tenha uma estranheza com alguém com quem você trabalha, na própria igreja você se decepciona com o padre. Permite tudo, para quê? Porque Deus te ama.
Porque Deus está te colocando na maior prova de amor. Ele está te lembrando: enterra o teu querer e peça o doador. Com o doador, você vai para onde quiser, para onde for, o que te acontecer, e você ficará em pé, com lágrimas, mas em pé, e proclamando: Deus já venceu na minha vida. O doador fala isso dentro de você: eu te tirei da morte. E quem for justo, amigo meu, ter o doador, por tua causa eu terei misericórdia do teu filho, terei misericórdia da tua filha, terei misericórdia do seu pai, por tua causa. Meu Deus do céu, mas que é isso, Senhor? Tu és da minha raça, eu te dei o meu espírito. Gente, não é brincadeira isso, não. É a palavra de verdade, em verdade eu vos digo: eu te chamei, meu Pai eterno, para ter o doador, ter a minha vida, e com ela, venha o que vier na sua vida, eu te ponho em pé. Glória a Deus. A gente vai, glória a Deus. Eu creio, Senhor. Esta é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não se iluda, meu irmão, minha irmãzinha. Peça primeiro o doador, o Espírito Santo. E se quiseres, Senhor, eu sei que tu podes mudar também esse quadro. Se quiseres, olha a humildade. Olha a humildade. Olha a humildade, meu irmão. Se quiseres, eu sei que o Senhor pode trazer de volta. Mas se Deus entender que não quer trazer, tu és vitorioso. Por quê? Porque o doador agora começa a viver em mim. Não tira essa verdade da tua vida. Claro que incomoda, porque a gente gostaria que fosse do nosso jeito. Não é assim. Não é assim. Deus não veio para responder as suas perguntas, nem as minhas. Ele veio para falar: peça o doador. Veja, o Senhor está te trazendo e trazendo o Padre de novo para imagem e semelhança de Deus, ou seja, a raça de Deus. Façamos o homem e a mulher imagem e semelhança a nós. Quem? Da nossa raça. Que eles não tenham nada de orgulho próprio. Deus nos criou sem orgulho. Tudo é o Pai. Ele não precisa provar nada para mim, para eu acreditar que Ele pode sair da cruz. Ele é Deus. É isso que o Senhor está falando para muitos de nós aqui. Raciocina, meu irmão. Raciocina. Veja que não é tão difícil assim. O mais difícil é eu deixar o meu velho homem para deixar Cristo viver em mim. Essa é a luta que vai a vida inteira. Agora você vai entender uma outra frase, preste atenção. Tudo que fizerem contra você, seu pai te traiu, alguém abusou de você sexualmente, e foi dentro da tua própria família. Olha o trauma. Agora você vai entender por que Jesus disse: perdoa. Como? Com o doador você perdoa. E se for só com os dons sem o doador? Eu acho que você vai patinar. Vocês estão entendendo? Quer dizer que o perdão você precisa querer, mas quem dá é o doador. Eu quero, eu não consigo. Sim, peço o doador. Todo dia, todos os dias, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vem, Espírito Santo, cura-me, cura-me, cura-me,
cura-me, cura a mim, cura a mim. O doador, se queres, eu também te coloco aqui essa doença. Se queres, eu sei que o Senhor pode mudar isso. Se queres, eu sei que o Senhor pode mudar o coração do meu irmão. Se queres, eu sei que o Senhor pode curar o coração do meu cunhado. Se queres, eu sei que o Senhor pode abrir uma porta de emprego. Se queres, eu sei que o Senhor pode me trazer um filho para mim. Se queres, eu sei que tu pode me dar a graça de engravidar. Se queres, eu sei que o Senhor pode arrumar uma pessoa para que eu me case. Se queres, mas primeiro, vem Espírito Santo, vem Senhor, muda a minha vida, encha-me, como encheu a Virgem Santa, vem na minha vida, vem na minha história, reconstrói, porque no dia do meu batismo, aquilo tudo foi jogado por água abaixo, mas eu insisto em trazer de volta. Larga na mão de Deus a sua vida, tenha coragem. Gente, nós estamos envelhecendo, cheio de nós. Por isso está lá em Baruque, a carta ao Baruque: estás envelhecendo no meio do cemitério, como fez Maria Madalena naquele primeiro momento. Procuras a Deus no cemitério, mulher. Cabelo branco, a pelinha já está torta, e não rende essa questão de ser humilde. Peça o Espírito Santo. Eu não perdoo, Padre, eu sei. A questão não é você, a questão é dar um passo para trás e falar: Senhor, cura a mim, sou eu, salva a mim. Lembra que o Padre falou daquele lado? Senhor veio salvar eu de mim mesmo, tem piedade de mim, Senhor. Quando a gente não tiver mais coragem de levantar os olhos diante do altar e bater no peito e falar: Senhor, eu não sou digno, porque eu reconheço maior do que eu não consigo perdoar o meu pai, tem piedade de mim. É isso aí. Isso é a oração daqueles que realmente querem chamar o doador. Primeiro chama o doador, e se ele quiser, fica com o resto, Senhor. Quando a gente fala para um casal que se separou, não é para voltar, para ficar namorando, não, para que haja o perdão. Esse é o doador. E se ele quiser, o doador, vocês voltarem, é outra história. Irmãos, Jesus chorou ao olhar para você. Quando que ele chorou? Desde sempre. Por isso ele desceu. Ah, se tu soubesses quem te visita agora, o doador. Ele chora, viu? Chora. Deus é humano também, igual a nós. E Deus, um da nossa raça, está no mais alto dos céus, à direita do Pai. E é Ele que derrama o Espírito Santo, o doador, com os seus dons. Ok. Se queres, é a segunda parte da oração. Qual é a primeira? Vem, doador, cura-me. Sempre assim. Essas fotos, primeiro, cura-me, porque contigo eu fico em pé em qualquer circunstância. E se queres, eu sei que o Senhor também pode curar. Mas se não curar, eu tenho o doador e já proclamo vitória. Vocês estão entendendo? Quero terminar, eu quero sublinhar aqui, que nem o professor faz, sublinha essa frase, porque ela tem que ser destacada. Esta aqui agora, essa aqui. O Espírito Santo, ele está além daqui, desse tempo. Quando você fala Deus já venceu, eu tenho a certeza de fé que ele já chegou no mais alto do céu.
porque eu não só vejo Deus aqui nesse tempo. O Espírito Santo, o doador, me dá a graça de ver a vitória além daqui. Se os seus olhos humanos não verem, pode acreditar, já vai glorificando a Deus, porque Deus lhe dá essa graça. Mas peça a Ele, peça o doador. Explodiu, saiu do templo. O que? O Espírito que você tem no teu batismo. Agora peça a Ele, peça o doador, dai-me essa graça de acreditar sempre, convicto, como Maria. Eu não preciso ver, eu creio. Repete, compadre. Ensina-me, ó Deus. Vamos mudar. Ensina-me, ó meu amado, a vibrar com a tua vitória neste mundo, já neste mundo, mesmo que os meus olhos não vejam. Ó meu amado, dai-me esta graça de vibrar com a sua vitória sobre a minha vida e a vida dos meus, já agora, neste dia. Amém. Pedi o pão de cada dia. Deu para entender agora? Eu digo hoje, Deus já venceu na minha vida. Mas você não está vendo. Não preciso. Pode ser que venha. E se não vier? Deus já venceu. É assim que Deus quer que você caminhe o tempo todo. E quando você se desprender de você, você vai se surpreender, porque Deus ainda vai dar os brindes dos dons. Quando você vai ver, meu Deus, eu nem esperava isso, ainda me deu mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Amém? Vamos cantar o trechinho para a gente comungar o corpo santo dele? Vamos? Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser ficar sentado, fique. Se quiser ficar do jeito que está, fica. Vamos lá, canta aí. Não, não há. Não, não há. Não há mal Que me possa vencer. Convicto, convicto. Vai lá, vai lá. Não, não há. Não, não há. Não quer. Vai lá, ministério, vai lá. Pois Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso Sou doador. em Jesus Cristo. Pois tudo posso Tudo posso. naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem a doença, vai lá. Nem a doença, Nem a solidão a solidão poderá, vai lá, poderá superar. superar o amor. O amor é o espírito doador. Nem a doença, canta lá, forte, vai. a doença, Nem a solidão Solidão poderá superar. poderá. Olha lá, irmãos, com o doador a gente diz assim: Deus é maior, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Levanta os braços, vai pedindo Ele já, vai orando, vai orando. Vem, Espírito Santo. Ó doador, vem, vem, venha na minha vida, Senhor. Vai orando, irmãos, vai pedindo a Ele. Ele diz: a quem pedir, peça o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, venha dos quatro cantos do céu. Desça, desça na minha vida. Levanta-me, reconstrói a minha vida,
reconstrói os meus afetos, reconstrói os meus sentimentos, enxuga as minhas lágrimas, Senhor. Levanta-me, 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 ó Deus. Oriashira labacanda na labaria na labaiei. Rabassura, levanta o teu braço, meu irmão. Levanta o teu braço, minha irmãzinha. Isso, a palavra é forte, a palavra é uma espada que corta, mas o Senhor, Ele cura, Ele liberta a minha ignorância, Ele liberta-me do cemitério que eu insisto viver. Deus é maior do que tudo, Ele é o Senhor. E eu sou o servo nesta hora. Levanta teu braço, vai orando, vai pedindo pela intercessão da Rainha Mãe cheia da graça, Maria Santíssima. Intercede, ó Mãe, a Senhora que é a igreja sacerdotal, para que eu e a minha casa possamos proclamar a vitória do teu Filho agora. Agora, Deus já venceu na minha vida. Deus é a vitória da minha história, porque Deus é maior. Deus é maior. Vai lá. Maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Mais uma vez. Deus é maior. Para o caminho curto, que é o coração da Imaculada Mãe, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Ave Cristo. Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês repararam que até a oração dela, né? Rogai por nós, pecadores, agora, não é amanhã não, e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém, irmãos. Podemos agora, vamos proclamar então.